Descobrimos então que Caribou pretende vazar a informação da localização de duas armas ancestrais para ninguém menos que o Imperador Barba Negra, Poseidon, que reside na Ilha dos Tritões, e Pluton, que reside nas profundezas do país de Wano. E vendo uma oportunidade de ouro como essa, é mais do que esperado uma investida dos piratas do Barba Negra para obter essas duas armas ancestrais, com o próprio Barba Negra indo pessoalmente até o país de Wano, que detém uma força ainda mais desafiadora para ele, Yamato, Momonosuke e todos os outros samurais. Mas quais serão os resultados desse confronto e o que a gente pode esperar disso tudo? Eu já adianto para vocês que as minhas expectativas são bem altas. Teremos a destruição das fronteiras de Wano, a grande caveira de Onigashima ganhando vida, a espada gigante de Onigashima sendo empunhada em batalha, o despertar da Akuma no Mi de Momonosuke e sendo ainda mais ousado, quem sabe até mesmo o retorno da Yonkou Big Mom. Os piratas do Barba Negra já derrotaram o General Doce Cracker, possivelmente tomaram a cópia do Poneglyph de Holy Cake Island e ainda sequestraram Charlotte Purin, que pode decifrar os Poneglyphs caso desperte o seu poder ocular. Também derrotaram Trafalgar Law e tomaram mais duas cópias dos Poneglyphs de Wano e Zou e ainda derrotaram e sequestraram o herói Monkey de Garp, que pode servir como uma moeda de troca perfeita para o Barba Negra realizar o seu objetivo de transformar a Ilha Hachinoso num país filiado ao governo mundial, se tornando assim oficialmente um rei legítimo e ficando um passo mais próximo do seu objetivo final, o mundo. Galera, como eu tinha comentado no meu vídeo sobre o último capítulo do mangá, vamos hoje então comentar sobre o que a gente pode esperar do próximo grande avanço dos piratas do Barba Negra no mundo de One Piece, simplesmente tomar duas armas ancestrais. Hoje o vídeo tá insano e eu vou fundo nas teorias, então se você ficou curioso com o tema de hoje, lembra de quebrar o botão do like com a fruta do terremoto e sugar o botão de se inscrever e de ativar o sininho com a fruta das trevas para continuar navegando pelo universo de One Piece. Primeiro de tudo, vamos assumir que as informações pretendidas pelo Caribou cheguem de fato até os ouvidos do Barba Negra e com isso ele prepare duas linhas de frente, onde uma iria até a Ilha dos Tritões e a outra até o país de Wano. É difícil dizer exatamente todos os membros do bando que iriam até cada um desses destinos, mas eu tenho alguns palpites aqui para dar para vocês. Primeiro, eu diria que o Aokiji seria uma escolha perfeita para ir até a Ilha dos Tritões, já que ela fica localizada no fundo do mar, então os poderes de congelamento do Aokiji podem vir muito a calhar, né, para que o navio deles não acabe sendo completamente esmagado e afundado pelos reis dos mares, por exemplo. E ainda, caso a princesa sereia Shirahoshi tente defender a própria ilha e o seu reino como um todo, seria interessante vermos o Aokiji tentando congelar não só o oceano por si só, mas também os próprios reis dos mares. O problema é que o congelamento do Aokiji parece ser mais eficaz quando ele toca diretamente no seu alvo, então caso ele tenha dificuldade de lidar com os reis dos mares, daqueles reis dos mares tão gigantescos, né, à distância, podemos esperar que outro membro dos piratas do Barba Negra entre em ação também. Lafitte, que até então não participou de nenhuma grande investida dos piratas do Barba Negra depois do time skip, seria outro personagem ideal para a linha de frente na Ilha dos Tritões. Com seu poder de hipnose, quem sabe ele não poderia até mesmo controlar os próprios reis dos mares ou, no mínimo, pelo menos dificultar o controle das feras por parte da Shirahoshi. Dessa forma, com Shirahoshi ficando incapacitada de exercer um controle pleno sobre os reis dos mares, ela ficaria completamente indefesa e propensa a ser capturada por eles. Ou ainda, uma outra possibilidade seria o Lafitte conseguir controlar diretamente a própria Shirahoshi e com isso exercer ele mesmo o controle dos reis dos mares, tendo em mãos o domínio completo e pleno de uma das armas ancestrais. Vitória garantida para os piratas do Barba Negra. Galera, se qualquer um desses cenários acontecer, eu perdoo o Oda por ter segurado o Lafitte por tanto tempo, porque vai ter valido a pena esperar. Parece absurdo a gente pensar no Lafitte sendo capaz de controlar hipnoticamente, né, a Shirahoshi, já que ela tem, né, um controle, já que ela é uma personagem tão absurda, mas, sinceramente, quando a gente para pra pensar friamente, não
não tem nada que impeça ele de fazer isso. Agora, indo para o país de Wano, eu diria que faz sentido que o próprio Barba Negra escolha ir até lá pessoalmente, já que os samurais de Wano representam uma resistência direta maior do que Shirahoshi em batalha, considerando, né, o novo Shogun de Wano e sua fruta do dragão, os samurais bainhas vermelhas e principalmente a Yamato, que escolheu ficar para proteger o país de Wano, e essa hora está chegando pelo visto, né? Não foi à toa que o Oda colocou essa desculpa na personagem. Vamos lá então. No capítulo 1055 do mangá, Sukiyaki explica que para reaver Pluton seria necessário destruir as muralhas que cercam o país, já que ela se encontra guardada nas profundezas do país de Wano, abaixo até mesmo da antiga cidade, hoje totalmente submersa, e vimos que o Momo escolheu deliberadamente manter as fronteiras do país de Wano fechadas para que a arma não seja lançada pelo mundo e o país não perca a sua defesa natural com a queda das muralhas. Mas é aqui que entra o Barba Negra com a sua fruta do terremoto, capaz de demolir as fronteiras do país sem problema nenhum. Ele poderia tanto usar a sua fruta para penetrar as fronteiras do país, como também para sair caso ele quisesse, né? Mas eu diria que o próprio navio de guerra Pluton seria quem destruiria as fronteiras com seu poder para que ele seja libertado. Já foi dito, né, que Pluton é capaz de destruir ilhas inteiras, então que oportunidade melhor do que essa para que a gente testemunhe tamanho poder, se não no seu próprio despertar. O Barba Negra pegando a arma ancestral Pluton para si, conseguindo usar o seu poder para conseguir libertar a arma de dentro daquele país. Seria um exemplo perfeito, uma oportunidade perfeita para a gente ver o seu poder sendo colocado em prática. Além da arma ancestral Pluton, vimos na capa do capítulo 1109 do mangá que a antiga ilha de Onigashima foi afundada junto da antiga cidade de Wano, ficando também muito próxima da localização da arma ancestral em si. No meu review mais recente, eu relembrei a cena de uma das aberturas do arco de Wano, onde podemos ver a gigantesca caveira de Onigashima se movendo com uma expressão séria, como se estivesse ganhando vida própria. E agora, com essa capa de capítulo sendo colocada de forma totalmente suspeita pra gente, faz sentido a gente começar a pensar que talvez a própria ilha de Onigashima volte a ter um certo destaque. As tantas teorias que foram feitas em relação a essa gigantesca caveira e a ilha de Onigashima em si, que não foram, né, concretizadas de forma nenhuma, agora pelo visto voltaram a ganhar força. Então, essa cena na abertura do anime durante o arco de Wano nunca pareceu ter tanta importância quanto agora, já que o membro dos piratas do Barba Negra perfeito para mover a ilha de Onigashima seria o capitão do quarto navio colossal, chamado Avalo Pizarro. Avalo Pizarro a gente viu que comeu a fruta da Ilha no Mi, que o permite se assimilar e controlar uma ilha inteira. Basicamente uma versão melhorada da fruta da Pedra do Pica, né? E dado que o nome de Onigashima significa literalmente Ilha do Demônio, ela poderia então ser controlada inteiramente pelo Avalo Pizarro, ganhando vida assim como profetizado na abertura do anime. Outro personagem que serviria como um ótimo agregador nesse confronto seria o gigante San Juan Wolf e sua fruta da gigantificação. E o que combinaria perfeitamente com um gigante como esse, uma espada igualmente gigante. Isso mesmo, galera, a infame espada gigante de Onigashima, que tanto se foi discutido durante o arco, finalmente teria alguma função que seria ser empunhada pelo maior ser vivo desse planeta, San Juan Wolf. Não, galera, não vai ser por Zunisha que a espada vai ser empunhada, até porque, né, o arco já acabou. Não vai ser pelo Eustace Kid, não foi, no caso, por Zunisha, não foi pelo Eustace Kid ali com a sua fruta, né, da magnetização. Enfim, vai ser, no fim das contas, por San Juan Wolf. Lembrando que, segundo a capa do capítulo 1109 do mangá, a espada gigante continua presa em Onigashima, que se encontra, né, no fundo dos mares de Wano. Então, ao irem até a localização da arma ancestral, veríamos então os piratas do Barba Negra passando por Onigashima com Avalo Pizarro controlando a ilha e San Juan Wolf empunhando a sua espada. Agora, falando um pouco sobre a outra linha de frente desse confronto, teríamos o Barba Negra precisando passar por cima dos samurais, mas não antes do que eu acredito que possa vir a acontecer, que seria o despertar da Akuma no Mi de Momonosuke.
Muito se discutiu se o Kaido chegou de fato a despertar sua Akuma no Mi ou não. Se pelo nome da sua fruta ser a fruta do peixe, ele teria inicialmente a forma de um peixe e depois ele sempre esteve na sua forma despertada, né? Sendo que para isso o Momo também precisaria ter sido apresentado com a forma de um peixe, então a gente precisaria assumir que o Vegapunk teria clonado a fruta do Kaido já na sua forma despertada? Ou ainda que o Kaido só conseguia despertar a sua fruta momentaneamente quando ele entrava no seu modo bêbado, que era quando ele assumia uma aparência com detalhes de espirais no seu rosto que lembram o despertar das Akuma no Mi e ficava ainda mais poderoso do que na sua forma híbrida convencional. Mas pra gente saber se o Kaido conseguiu de fato ou não despertar a sua fruta, a gente precisa lembrar da definição do próprio Kaido sobre o despertar das Akuma no Mi. No capítulo 1046 do mangá, Kaido explica que o despertar acontece quando sua mente e corpo se alinham com seus poderes. Essa frase pode ter algumas interpretações possíveis, mas a que mais parece fazer sentido para mim é que o usuário da fruta precisa ter uma vontade que se alinhe com a vontade da própria fruta, por assim dizer. Por exemplo, o Luffy é alguém que almeja ser a pessoa mais livre do mundo, o que casa perfeitamente com o conceito da fruta de Nika, um deus com poderes que permitem uma liberdade como nenhuma outra e que traz também a liberdade para os oprimidos ao redor do mundo. Já no caso do Kaido, apesar dele saber a teoria de como se alcança o despertar de uma fruta, por mais que pareça contraintuitivo, já que ele sabe disso na teoria pelo menos, é provável que ele não o tenha alcançado na prática. Isso porque a sua fruta faz referência ao dragão azul, um dos 4 guardiões da mitologia chinesa, um dragão que representa poder, proteção e benevolência, sendo que os dois últimos são coisas que o Kaido definitivamente não representa. Bom, de fato ele protegia o território do país de Wano, mas definitivamente não de forma benevolente. Então, pelo fato dos ideais do Kaido não estarem alinhados com os ideais da sua fruta, ou seja, com a vontade da sua fruta, por esse motivo ele nunca conseguiu e nunca conseguiria alcançar o despertar. Já por outro lado, o Momonosuke possui tudo o que precisa para que ele alcance o despertar da sua Akuma no Mi. Ele se tornou alguém poderoso depois de alcançar a sua forma adulta, ele deseja proteger o país de Wano e é uma pessoa 100% benevolente com as pessoas do seu país. Então seria extremamente poético vermos o Momo conseguindo fazer algo com a sua fruta original, fazendo assim com que o ex-imperador fosse superado de alguma forma por aquele que detém o mesmo poder que o seu. Claro que, galera, também pode ser que o Momo só venha a despertar a sua fruta em outro momento durante essa saga final. Isso vai depender do nível de destaque que o Oda pretende dar para esse incidente que tá para acontecer em Wano, né? Mas que esse despertar vai acontecer em algum momento, eu acredito que vai. Eu já acertei, galera. Lembrando que o Momo ia amadurecer com a fruta da Shinobu antes, então quando se trata do Momo, eu tenho sorte nas teorias, né? Então eu acho que faz todo sentido, sim, o Momo conseguir despertar a sua fruta e dessa forma superar o seu detentor original. Então nesse caso teríamos o Aokiji e quem sabe o Lafitte indo até a Ilha dos Tritões com o ex-almirante congelando o oceano inteiro, os reis dos mares, todo mundo e o Lafitte podendo quem sabe hipnotizar a própria Shirahoshi para obter o controle pleno de uma arma ancestral e do outro lado San Juan Wolf erguendo a espada gigante de Onigashima, Avalo Pizarro assimilando e controlando a própria ilha de Onigashima e o Barba Negra com suas 3 cinturas indo fazer frente numa batalha direta contra Yamato, Momo e os outros samurais. Agora, caso a ilha de Onigashima não seja controlada dessa forma, a segunda opção seria a ilha ser transformada num home pela ex-imperatriz Big Mom, isso caso ela ainda esteja viva. Eu queria abordar mais sobre esse assunto nesse vídeo, mas o vídeo ficaria com o dobro do tamanho, então eu decidi abordar com mais calma num próximo vídeo, para eu dissecar com mais calma todos os meus argumentos que eu tenho certeza, galera. Porra, eu tenho certeza que eu vou convencer vocês. Então fiquem atentos no canal que logo mais, nos próximos dias, eu lanço esse vídeo épico pra vocês, beleza? Até a próxima, tchau!